Escuta a ciência. Oi, gente, aqui é o Escuta Ciência que você está escutando e quem está falando é a Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E hoje o Cláudio está fazendo companhia aqui para um bate-papo bem legal, né, Cláudio? Oi, gente, oi, Letícia, bom estar aqui com vocês de novo para a gente bater papo sobre ciência. Tem muita coisa para a gente falar hoje, né, Lê? Pois é, hoje a gente vai falar um pouco de assuntos que ficaram aí em evidência nos últimos meses, digamos assim, né? Eu acho que nos últimos meses, tá desde o ano passado, desde 2025, em evidência esse assunto. E vamos falar aqui uma roda de conversa muito sincera, né, Cláudio? Mas assim, sem nenhum ataque. O nosso foco hoje é falar, sim, de método científico, olhando aí pelo exemplo da polilaminina. Que tem entrado na mídia muita gente falando essa coisa quando entra não só nas redes sociais, mas na televisão. Foi assunto do Fantástico, foi assunto do Roda Viva, ou seja, acabou disseminando ainda mais para a população e talvez não tenha sido falado da forma correta, até porque o assunto me parece bem atrativo para a população, né? Uma determinada substância que faz com que uma pessoa que era paraplégica volte a andar. Né? Essa expectativa é muito interessante em todos os pontos de vista, né? E talvez, aí a gente vai conversar, mas talvez a ânsia de dar uma boa notícia, talvez a imprensa tenha exagerado um pouquinho, ou pelo menos tenha antecipado algumas coisas que talvez tivesse que esperar um pouquinho mais, né, Lê? Pois é, assim, o hype aconteceu principalmente por causa da imprensa, a mídia, mas não a mídia tradicional. E nem sei se a gente... hoje em dia a gente pode chamar de mídia, assim. Nas redes sociais, a gente tem muitas páginas que se dizem páginas de mídia, de notícias, muitas são de fofoca, inclusive, e essas páginas elas criaram assim um hype, um endeusamento da pesquisadora Tatiana Sampaio, responsável pelo projeto de pesquisa da polilaminina. E com isso as pessoas acabaram, acho que isso entra no imaginário do povo, de pensar, nossa heroína, a cientista heroína chegou para salvar as pessoas que estão ficando sem movimento, sejam paraplégicas, tetraplégicas. E a ciência não funciona bem assim. A gente pode torcer pela ciência, a gente pode querer que cientistas tragam soluções para a sociedade, porque é isso que eles fazem. Só que a gente tem que ter os pés no chão quanto ao papel do cientista e o papel da ciência na sociedade, né, Cláudia? É verdade. Essa coisa de confundir a vontade que dê certo como testes rigorosos para ver se realmente dá certo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Você pode torcer, né? Mas aquela coisa não é torcer como você torce por um time de futebol, que você não enxerga os defeitos do seu time, quando você perde o juiz robô, né? Isso é muito futebol, né? A gente tem que sair um pouco dessa linha de futebol e começar a entender que, como você falou, os ritos da ciência são rigorosos e eles devem passar. E eu te digo mais, Lei, pessoal que está ouvindo, eu acho que isso normalmente é a preocupação do próprio pesquisador. Ele é o primeiro a dizer assim, vou fazer de tudo para provar que a minha ideia está errada. Sim. Porque isso é fundamental, né? De você botar em teste todas as possibilidades possíveis. Sim. Assim, a gente tem que acho que contextualizar que é importante falar isso, que toda pesquisa começa com uma hipótese e ela tem que testar essa hipótese. É para isso que a gente faz ciência, para testar hipóteses, não para provar a nossa hipótese. A prova da hipótese é consequência do teste da hipótese, né? Às vezes a gente faz, eu tenho que provar a minha hipótese. Não, você não está fazendo uma pesquisa para provar, você está
fazendo uma pesquisa para testar a hipótese, porque pode ser que tudo que você pense seja ao contrário com o resultado da pesquisa. Porque se for para provar, né, Cláudio, já entra uma pesquisa ali cheia de viés, né? Então, com certeza. Não é assim que funciona a ciência. Essa pesquisa, ela começou com um estudo piloto, né? Que, assim, começou, vamos dizer assim, toda essa ansiedade por usar o medicamento, e isso a gente vai falar também que é um problema muito sério, porque tem pessoas solicitando na justiça a utilização do medicamento, o que é um absurdo e lembra um caso aí do passado que a gente vai comentar. O que acontece é que essa pesquisa piloto que avaliou a polilaminina, ela está sendo usada para atribuir um efeito da polilaminina na melhoria de casos aí de pessoas que perderam os movimentos, né? E a gente não pode necessariamente, por esse estudo, avaliar de verdade alguma coisa, porque não é um estudo que tem um grupo controle, não é um estudo randomizado, né? Não é um estudo no padrão, vamos dizer assim, da ciência para testar a hipótese e concluir alguma coisa a respeito do medicamento, de atribuir efeito para esse medicamento. Nesse estudo, inclusive esse estudo, né, houve alguns problemas, né, que a pesquisadora mesmo relatou. O estudo não foi publicado, gente, ele só estava em pré-print, que é quando é uma publicação lá sem avaliação por pares, né, então é só para ficar disponível aqueles resultados, né. E esse estudo não está sendo aceito em várias revistas grandes, né? Então a pesquisadora relatou esse problema, e o principal problema é que o estudo não foi registrado como um clinical trial, né? Então ele não teve o registro que tem que ter quando você faz um teste com humanos, mesmo sendo um estudo piloto. E aí existem falas bem problemáticas da pesquisadora a respeito disso, coisas como que ela perguntou pro ChatGPT o que ela deveria fazer, coisas assim que saíram na mídia, e isso mostra assim um certo descaso com a pesquisa, e isso é preocupante. A gente não tá falando que ela não é uma boa pesquisadora, mas a gente tá falando que ela ter falado isso é meio absurdo dentro do contexto que a gente sabe como que é uma IA, né? Então eu achei bem absurdo isso saiu na mídia tradicional, né? Não saiu na mídia de fofoca. E tem uma coisa também, né? Porque até a própria mídia, ela não está acostumada com o rito da ciência. Então, exato, muitas vezes, e acho que talvez, na minha opinião, acompanhando bem de longe isso, talvez seja um ponto. A pesquisadora é uma pesquisadora, mas não é uma divulgadora científica. Quem está fazendo entrevista ao repórter, à mídia, na maioria das vezes, com algumas exceções aconteceram, mas na maioria das vezes também não tem um conhecimento tão grande de ciência. Então o que acontece? Quando você não está habituado a falar de ciência, apesar de ser uma pesquisadora, porque uma coisa é fazer pesquisa, outra coisa é falar para o público sobre ciência, que é totalmente diferente. Você vai ter que usar um linguajar que você usa dentro do laboratório, que você não pode usar numa mídia de televisão ou de rádio, porque senão ninguém vai entender nada. Então você começa a fazer o quê? Você começa a simplificar, e talvez aí nessa simplificação comece a criar aí talvez alguns erros. Porque você vai simplificando tanto, e da mesma forma, quando alguém que está ouvindo também não entende muito bem, pode amplificar esses erros. Então fica meio uma coisa de telefone sem fio. Eu falei um negócio de um jeito, você entendeu do outro e publicou uma terceira coisa que não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que talvez esse tenha sido um dos problemas, mas entendo que aquela coisa da mídia ter elevado ela a uma categoria de uma pesquisadora, apesar de renomada, desconhecida para o grande público, isso talvez tenha afetado um pouquinho, né? Isso, e assim, eu acho que toda a história, assim, começou também por parte eu digo, de falas irresponsáveis, quando a pesquisadora, por exemplo, atribuiu à molécula uma característica divina, né? Numa entrevista, ela falou que as pessoas estão falando que é molécula de Deus e tem formato de cruz. E toda proteína, ela tem ali a sua estrutura tridimensional, mas esse formato de cruz da laminina, né, que é a polilaminina, são várias lamininas,
A laminina não tem formato de cruz no nosso organismo. Ela vai ficando aí, é como se fosse o bonecão do posto. Imagina o bonecão do posto, assim, sabe? Ela vai ficar nessa, tem uma estrutura tridimensional, mas não vai ficar um formato de cruz certinho. Inclusive, pode ter formatos bem ruins, assim, se a gente pensar em coisas que tem 4 perninhas, assim. Então, não necessariamente pelo formato, a gente pode atribuir também vamos dizer assim, um efeito divino dessa molécula. Está puxando ali, vamos dizer, para o evangelho, Jesus fazendo os paralíticos andarem, né? A molécula divina. Então, essa coisa aí já foge um pouco do escopo do que a ciência pode tratar. Então, a gente já enxergou ali aquilo com atenção, toda a comunidade científica enxergou aquilo com atenção, mas aí algumas falas complicadas, de acharem que 100% dos pacientes tinham melhorado no estudo piloto, sendo que tem alguns problemas nesse estudo, né? Um paciente morreu, por exemplo, né? Como que 100% se um morreu, né? Teve um cálculo meio errado ali no estudo, e ainda tem um problema, né? Tipo, que os próprios autores dizem que a polilaminina pode ter piorado condições de paciente, condições inflamatórias de pacientes, e pode, inclusive, ter colaborado com a morte dos pacientes. Então, assim, existe um problema de segurança também que tem que ser testado do medicamento. Não é nem só o efeito, mas também a segurança. O estudo piloto dá a entender que o medicamento também pode ter um problema de segurança. Sim. Só que os autores não estão considerando isso, e infelizmente o que eu vejo em rede social é uma torcida muito forte e as pessoas surtando e achando que qualquer crítica à pesquisa é uma crítica direta aos pesquisadores, é uma falta de torcida. Você não está torcendo para ter um medicamento que cure as pessoas. Não é isso. A gente quer um medicamento, só que a gente quer um medicamento que seja seguro, né, que tenha realmente eficácia. Assim como na pandemia, né, Cláudia? A gente não queria... não é que a gente não queria um tratamento para a Covid-19, a gente queria um tratamento para a Covid-19. A gente não queria ver noticiário todo dia com milhares de mortos pela doença. Jamais a gente queria isso. Só que a gente queria um tratamento que fosse seguro, né? E o tratamento que divulgavam como tratamento precoce nunca foi considerado seguro nos estudos que foram feitos com esses medicamentos, seja com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina. Esse tratamento não foi seguro e sequer teve efeito, né? Então, a gente tem que considerar os dois pontos, né? A melhoria, né? O efeito do medicamento, mas também a segurança, que é a segurança em primeiro lugar, né? Com certeza, segurança em primeiro lugar. Não adianta a coisa resolver um problema e causar vários outros, né? Então não funciona, né? Se alguém está lembrando aí lá de algumas décadas atrás da talidomida. Pois é. Imagina, gerou teratogênese, um monte, tem né, uma série de pessoas hoje que são os filhos da talidomida, né? Que tiveram esses problemas. Enfim, para testar a segurança, a gente tem os estudos clínicos de fase 1, que é o que foi aprovado, que a Anvisa aprovou para iniciar os estudos de fase 1 da polilaminina, né? Então, o que isso significa para iniciar? Significa que a polilaminina não teve nenhum estudo ainda que de fato comprovasse que ela é segura e que de fato comprovasse que ela tem algum efeito para tratamento de lesões medulares. Então, a gente não tem nenhum estudo ainda que foi feito. Esse estudo piloto, só com 8 pacientes, é um estudo muito pequeno, com diversos problemas, né, que foram encontrados. Até isso mostra, né, justifica por que a dificuldade dos pesquisadores de publicarem, né, de terem esse artigo publicado. E agora que vai ter, né, o estudo clínico de fase 1, porque essas são as fases dos estudos para testar drogas, né, medicamentos, vacinas. A gente passa por fases. Isso já foi falado aqui no Escuta Ciência, em outro momento, em outros episódios, a gente já falou sobre isso, mas vale a pena lembrar, né, que temos a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Nessa fase 1,
o que é o foco dessa fase é testar a segurança. Nem é testar se está melhorando mesmo a lesão medular, mas é testar se realmente esses pacientes que estão usando polilaminina não estão tendo piora do quadro. Não, se a polilaminina não está levando à morte, né, de pacientes, inclusive. E isso é bem importante. Ou que cause alguma outra doença, alguma outra sequela que não esteja relacionado a outra coisa completamente diferente. A gente não sabe, né? Exato. E nesses estudos, sempre vai ser importante a gente ir evoluindo, né? Por isso que tem a fase 2 depois, em que você vai começar a testar o efeito, mas você testa num número maior de pessoas. Depois você vai testar na fase 3, onde você vai comprovar mesmo a eficácia do medicamento. E você precisa ter grupo controle. Claro. Né? Isso é primordial na ciência. A comparação, né, Cláudia? Com certeza. E eu não duvido que a pesquisadora saiba disso, porque é tão básico que, obviamente, ela sabe disso. Mas como você bem falou, como a gente está bem no iniciozinho da pesquisa, então ainda vai ser feito isso. Ela sabe, com certeza, que nenhum medicamento vai ser concluído sem esses testes com grupo controle. Isso você pode até adiar um pouco, mas uma hora ele vai ter que acontecer. Não tem como você fugir disso, né? Então, aquela coisa, como a gente está muito no início, acho que a gente, fazendo de novo a analogia com o futebol, a gente soltou os fogos antes da partida começar. Pois é. Então, e aí a outra fala problemática dela, porque a pesquisadora falou no Roda Viva que seria antiético ter um grupo controle. Ela sugeriu que seria antiético ter um grupo controle, né, na fala dela. Como se o medicamento já estivesse com efeito comprovado, e aí você vai impedir que algumas pessoas, né, o grupo controle no caso, tenha acesso ao medicamento, e essas pessoas então vão ser condenadas a ficarem o resto da vida sem andar, porque elas não tiveram acesso à polilaminina porque elas estavam no grupo controle. Isso já é um viés da pesquisa. Sim. Porque ela está pressupondo que o medicamento já tem efeito antes de testar o efeito do medicamento. E isso também é muito grave, porque se esse medicamento nas pesquisas não tiver nenhum efeito, ou se ele piorar as lesões, esse medicamento, os pesquisadores podem ter ali algum problema durante a condução e alegarem que não, temos que repetir e ficar testando de novo de maneira desnecessária, né? Então, eu acho que é um erro começar a pesquisa desse jeito, com esse pensamento de que o medicamento já tem efeito. A gente pode comparar com pessoas do passado, né? Com casos de pessoas que não tiveram acesso à polilaminina, né? Não é o ideal porque a gente precisa de um grupo controle que viva, né, a mesma experiência, vamos dizer assim, de estar dentro de uma pesquisa, mas que em vez de receber a polilaminina, receberia o placebo, né, que seria uma substância inerte que não teria capacidade de alterar ali a lesão medular. Só que, na verdade, o que esse grupo controle receberia? Ele receberia o tratamento padrão ouro, que já é o tratamento rápido, né, após a lesão, a imobilização do paciente, a cirurgia para fazer descompressão. Tudo isso faz parte do tratamento padrão ouro. E por que é importante a gente falar isso? Porque tem muita gente que melhora só com o tratamento padrão ouro, né, Cláudia? Sim. E acho que foi exatamente isso a grande confusão que acabou saindo. Quando ela fala que não concorda com o grupo controle, parece que o grupo controle vai ficar Deus dará, não vai receber tratamento nenhum, não vai ter cuidado nenhum, como se a gente quase que abandonando uma pessoa a vida sem oferecer nada. E como você bem falou, não é isso. Ela vai ter tudo do tratamento, menos a polilaminina, que é o que a gente está testando. Exato. E também não adianta você tirar várias possibilidades, aumentar o número de variáveis, porque senão também a gente não conclui nada. Os dois tratamentos têm que ser rigorosamente iguais. A única diferença é o que a gente está testando, no caso, a polilaminina. Né?
Então, assim, o tratamento padrão ouro, ele funciona. Então, a gente sabe que funciona porque tem casos de melhorias com esse tratamento, né? Então, a gente precisa agora saber se a polilaminina traria um incremento na melhoria, né? A gente precisa saber qual que é a porcentagem de incremento, né? Que daria de conversão de lesões medulares. É isso que a gente precisa saber e por isso que o grupo controle precisa existir. É importante, né, deixar claro para quem tá escutando que a polilaminina tem um problema muito sério que ela deve ser aplicada numa janela muito curta, né, até 72 horas após a lesão. E isso por si só já é um problema muito sério nos testes. Isso é um problema muito sério. Por quê? Porque quando acontece uma lesão medular, logo após a lesão, há uma classificação ali do tipo de lesão, se é uma lesão completa, que não vai permitir que você tenha aí retorno das funções motoras, ou se é uma lesão incompleta, uma lesão que pode, com o tempo, melhorar e com isso você ter de novo essa função motora. E essa classificação, ela é feita, né, para entrar no tratamento da polilaminina, né, para entrar no estudo, ela teria que ser feita em 72 horas para aplicar o medicamento ali. Ocorre que nessas primeiras 72 horas vai ter ali alguns problemas de falta de reflexo por causa do choque medular, é comum isso acontecer. Pode ter edema, né, um inchaço na região por causa... E aí todo um processo inflamatório acontecendo. Tudo isso, esse conjunto de fatores ali do início da lesão medular, atrapalha muitas vezes até profissionais experientes de classificar adequadamente, de dizer se aquela lesão é uma lesão completa ou incompleta. E aí, às vezes, o profissional, mesmo um profissional experiente, ele vai classificar como uma lesão completa. E, na verdade, aquela lesão era uma lesão incompleta, né? Por causa das funções estarem muito alteradas, por causa do acidente. Pode ser que a classificação esteja errada e, consequentemente, ele vai entrar no estudo, esse paciente, como uma lesão completa. E, na verdade, ele tinha uma lesão incompleta. E o que significa ele ter uma lesão incompleta? Né? Significa que pode ser que ele retorne, né? Voluntariamente. Sim. E aí, imagine, né, Cláudio? O que vai acontecer? Vai usar a polilaminina, mas tinha uma lesão incompleta. Aí vai atribuir efeito ao quê? Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Essa amostra tem que ser bem grande. Então, a gente tem que ter... E isso que você falou das 72 horas ainda é pior, né? Porque tem a parte logística disso. Achar pessoas que se encaixem nesse modelo para ter um N grande no Brasil todo é difícil. Vai ser bem difícil. É uma coisa que, pela própria sistemática do processo, vai levar tempo. Mas talvez com esse hype, né, agora já não fique difícil, né? Não sei, porque veja bem, o laboratório dela está no Rio de Janeiro, né? Pode até ser que ela crie outros laboratórios, sei lá, em São Paulo ou em algum outro estado, mas o Brasil é gigantesco. Então, pessoas que estão no Amazonas, no Acre, no Rio Grande do Sul, talvez não consigam, nessa janela de 72 horas, estarem aptas, estarem próximas do laboratório a ponto de você poder fazer o teste. Então, você vai perder esse pessoal. Mas, assim, o laboratório farmacêutico que fez parceria com ela é o Cristália, né? Sim. Então, eu acredito que eles já devem estar com toda a infraestrutura necessária para essa logística, né? Será? Eu ainda não ouvi nada sobre isso. Pode ser ignorância minha, mas eu não vi nada sobre isso. Não, a gente não sabe, a gente não tem nenhum dado desse estudo clínico, como que vai ser de fato, a gente não tem nada. A gente só sabe que foi autorizado, né? Então, talvez... mas tem que ter toda essa infraestrutura, tem que ter, provavelmente... Para acontecer assim no Brasil inteiro vai ter que ter vários centros, né? Então é uma logística muito grande. Complicada. Mas dado o hype, talvez até a vizinha
de cada pessoa, já tá sabendo, e aí vai lá no hospital, olha, já chama a mulher da polilaminina, vai falar lá pro médico, né? Então, talvez vai acontecer isso daí, né? Então, eu imagino. Mas porque, como você assim, falou, antes de tudo, a gente tem que ver se é seguro. Exato. Porque se não for seguro, a gente nem chega nessa fase. Exato, não dá pra pensar nessa fase se não for seguro. E inclusive, assim, tem pessoas pedindo na justiça, né? Entrando com liminar, pedindo. E às vezes pessoas com lesão crônica, né? Porque esse medicamento é para ser usado na lesão aguda ali, quando acontece, logo que aconteceu. E pessoas com anos de lesão querendo usar, achando que vai ter algum efeito, pedindo na justiça. Então, existem muitos problemas quando a inclusive divulgação... na justiça, porque o juiz não entende nada disso. Não entende. E até ele pedir uma opinião de alguém que entenda, é mais fácil para ele autorizar. Exato. E eu entendo o juiz, sabia? Eu entendo o juiz. Tipo assim, eu não tenho conhecimento de nada, eu não tenho tempo para decidir sim ou não, vai. Tá autorizado. Tomara que dê certo. E a gente tá nessa coisa, né, Lê? A gente tá nessa coisa do tomara que dê certo. Vamos aos trancos e barrancos, torcendo para dar certo, e esquecendo que talvez a coisa tenha que ser feita de uma outra forma mais tranquila. Mas eu continuo achando que o grande problema disso tudo foi a imprensa. Pode ter sido, em grande parte eu acho que foi sim, uma má divulgação, uma divulgação errada gera todo esse problema, mas a gente também tem que colocar na conta aí da equipe de pesquisa que às vezes soltou aí falas um pouco controversas, inclusive um próprio médico lá da equipe dela fica em rede social fazendo comentários meio absurdos assim, falando que é sim a molécula de Deus. Isso é triste. Inclusive é um médico que ele atribui a profissão dele à religião. É um problema assim muito sério, sabe? É muito grave. Teve um médico que se retirou da equipe, deu uma entrevista, acho que pro Estadão, e relatou vários problemas com a pesquisa. Então, a gente torce para que tenha uma substância que realmente melhore a função motora, mas a gente faz a crítica, porque a gente enxerga esses problemas, né? Então, por enquanto não podemos dizer. Por quê? Não podemos dizer que tem melhoria. Esse estudo piloto não mostra isso. Primeira coisa. Os resultados não mostram isso. Segunda coisa. 15%, cerca de 15% dos pacientes melhoram espontaneamente, sem nenhuma intervenção. Tem uma melhora. Às vezes é por causa da classificação, né? Que a classificação foi errada no começo como lesão completa e era uma lesão incompleta, na verdade. Diz que a taxa de erro de classificação é alta, é cerca de 20%. Então, existe um problema grave com a classificação e não é porque os profissionais que estão cuidando do paciente são profissionais ruins. Não é por isso. É porque o contexto da lesão dificulta essa classificação e pode levar a erros. Esse é o primeiro ponto. Sim. E além disso, a taxa de conversão, quando se faz o tratamento padrão ouro, pode chegar aí a 40% essa taxa de conversão, né? De melhorar uma lesão que foi classificada como completa, virar uma lesão incompleta e o paciente retornar a movimentos. Teve um caso de melhora espontânea em 1974, quando nem tinha o tratamento padrão ouro ainda. Um paciente que se acidentou e foi na cervical, então ele não tinha nem movimento de braços, nem de pernas, e esse paciente, ele retornou às funções e tem uma vida normal, de maneira muito semelhante ao paciente que está aparecendo aí na mídia, que foi tratado com a polilaminina, paciente 1 da polilaminina, é Bruno o nome dele, eu não lembro o sobrenome, de maneira muito semelhante. Então já aconteceu no passado um caso muito semelhante, quando não tinha polilaminina, nem tinha tratamento padrão ouro. Então a gente não pode ainda atribuir a polilaminina por conta dessas condições. E aí o teste de segurança que a gente tanto falou, ele é importante, Cláudio, porque já teve um outro estudo no passado com macrófagos. Macrófagos, para quem não sabe, aí agora entra a minha área, que é imunologia. Macrófagos são células do seu sistema imune. E o que fizeram nesse tratamento para a lesão medular?
Eles pegaram macrófagos da própria pessoa e injetaram lá no local da lesão. Pra quê, né? Porque macrófagos têm capacidade de limpar as coisas, né? E poderiam estimular uma regeneração ali da lesão, né? E por causa disso, então, injetavam macrófagos. Em camundongos, foi um sucesso. Muito bom. E aí foram testar em humanos, fase 1, resultado muito bom, acho que 38%, se eu não me engano, de conversão. Então, nossa, muito bom na fase 1. E que testou só a segurança, né? O objetivo era testar a segurança, porém, você já pode coletar dados ali das melhorias, né? Da eficácia do medicamento. E aí foram testar na fase 2, e aí os resultados foram assustadores. Por quê? Porque o grupo que recebeu o placebo teve uma melhora de 58%. Muito maior que o grupo que recebeu os macrófagos. E aí viram que os macrófagos poderiam até piorar a lesão, né? Então, assim, você vê a importância de testar a segurança. Claro. E né, na fase 2 continua sendo testada a segurança, só para vocês saberem, né? E não atribui efeito antes dos testes se completarem, né? Porque claro. Uma fase 1 já mostrou alguma coisa, todo mundo ficou animado, mas aí os pesquisadores entenderam que não dava certo, e essa pesquisa não foi pra frente. Sim. E assim, muitas pesquisas não vão pra frente, né, Cláudio? A maioria delas não vai pra frente. Exato. As pessoas não têm essa noção, né? As pessoas acham que todo mundo que começa uma pesquisa, a maioria dá certo. A maioria não dá certo, a enorme maioria não dá certo, é exatamente o contrário, né? E isso que você acabou de falar faz todo o fundamento de você entender que começou a funcionar, aparentemente está dando certo. Não quer dizer que isso é uma crescente, que melhorou na fase 1, vai melhorar na 2, na 3, está cada vez melhor. Pode ser que chegue num momento que você começa a ver o problema. E como você bem falou, por isso que a gente tem que fazer todo o processo, apesar de ficar na torcida, tomara que dê certo, tudo, mas tem que torcer fora da bancada, né? Eu costumo dizer que é para torcer do laboratório para fora. Dentro do laboratório, você tem que torcer não é nem torcer, você tem que testar para ver se não vai dar nada errado. Então, tipo assim, não deu nada errado. Tá, e se eu colocar mais isso, será que vai dar errado? E se eu acrescentar isso, será que vai dar errado? E aí depois que eu fizer tudo que eu puder imaginar e não deu errado, aí a gente já começa, né? Aí quando a gente sai do laboratório, a gente já pode começar a pensar em comemorar, mas só pensar. Pra comemorar é só no final, gente, não tem jeito. E a gente, como a gente falou, né, tá muito no início. Por isso que eu acho que a mídia atrapalhou mais do que ajudou. Você começa a divulgar uma coisa que ninguém nem sabe se isso vai acontecer. Tomara que aconteça, mas a gente ainda não sabe. E isso lembra do caso da fosfetanolamina, a pílula do câncer. Foram testes feitos em laboratório, in vitro, que aí já trouxeram lá, extrapolaram, né, a mídia, e a mídia também tem papel aí. Tem. A mídia já pega, nossa, a pílula do câncer e tal, e aí o pesquisador também não ajudava, porque ele acreditava tanto na pesquisa dela. Todo pesquisador tem que acreditar na sua pesquisa, mas ele não tem que ser cego para os resultados que a sua pesquisa estão apontando. E aí, no caso da fosfetanolamina, a gente teve até a participação aí da pessoa que era, na época, deputado, né, Jair Messias Bolsonaro, que ele só aprovou 2 projetos de lei ao longo da vida parlamentar dele, e um dos projetos de lei foi para fornecer a pílula do câncer, a fosfetanolamina, para pacientes com câncer, como se tivesse feito, e não tinha sido feito nenhum estudo ainda, gente. Depois foi feito estudo, viram que não funcionava, inclusive teve paciente que usou e piorou. Então, assim, o hype para estimular investimento em ciência é excelente, é muito legal, né? Se fizesse só isso, mas o hype às vezes acaba distorcendo a mensagem, como o Cláudio bem falou, né? Não tem jeito, a gente tem que aguardar, tem que ter paciência, de novo, a gente tem que insistir. E uma coisa que eu acho é o seguinte, estou falando uma coisa que sem saber se o FRJ tem uma estrutura dessa, eu não estou falando da FRJ, falando de uma forma geral das universidades. Seria muito interessante que as universidades tivessem uma área de divulgação científica. Sim. Eu acho que nessa situação, quem tem que dar a entrevista não é o pesquisador.
é o divulgador científico. Ele vai lá, se informa com o pesquisador, pega todos os dados, pega todas as informações, porque é ele que está habituado a falar com o público, é ele que sabe a linguagem que ele vai falar, até que nível ele pode se aprofundar, porque a gente está dando uma entrevista para a Folha de São Paulo, para o Globo, para a TV Globo, para o Fantástico. Você não precisa e não deve desenvolver a pesquisa como se você estivesse falando para uma banca de doutorado. Sim. Você tem que falar numa linguagem que a população entenda. E muitas vezes, e aí a gente conhece muitos pesquisadores, né, Lê? Não é o pesquisador a melhor pessoa para falar isso, por incrível que pareça. Parece que quem fez é o que mais sabe, né? Certamente ele é o que mais sabe, mas certamente não é ele que mais sabe transmitir aquilo que ele mais sabe. Né? Então eu acho e não sei, estou falando sem saber, não sei se a UFRJ tem uma equipe dessa, mas estou falando de uma forma geral. Eu acho que as universidades deviam se preocupar em ter uma equipe de divulgadores científicos para essas situações e para outras quaisquer. Você sabe, Cláudio, que assim, tem tido uma demanda das agências de fomento para que as equipes de pesquisa, laboratórios, tenham dentro da equipe uma pessoa responsável por divulgação científica. Então tem projetos muito grandes que foram aprovados e que tinham ali um fundo para ter uma pessoa responsável pela divulgação científica. A divulgação científica é essencial, não só para divulgar os dados para conhecimento, mas para fortalecer a ciência, porque por meio da divulgação científica as pessoas vão se familiarizando com a ciência e vão entendendo que é preciso que a gente tenha investimento em ciência para que aqueles benefícios que a ciência traz cheguem até a sociedade, né? Então é importante para os dois lados. Então tem alguns lugares que já tem na equipe pessoas responsáveis por essa comunicação. Inclusive a FAPESP tem projetos para ter alguém responsável. Às vezes eles colocam também como edital de jornalismo científico, mas pode ser uma pessoa que tem, às vezes eles pedem até para ter doutorado na área. Então é um pesquisador que tem capacidade de comunicação, que é um divulgador científico também, e aí ele poderia integrar a equipe. Essa é uma demanda urgente, assim, muito importante. Inclusive, eu tenho ajudado na elaboração de alguns compromissos para o próximo presidente do Brasil, né? A partir de 2027, se for o Lula, vai para o Lula, né? Se for outro, a gente vai enviar para o outro presidente. E nesses compromissos a gente incluiu o fortalecimento da divulgação científica em universidades públicas, né, para que a gente tenha maior comunicação, maior diálogo com a sociedade, né, que é tão essencial. A gente vê nesse caso, né, esse caso da polilaminina ilustrando a importância, né? Sim. E pode ser que um dos grandes méritos dessa história toda seja colocar isso em pauta. Seja exatamente mostrar para as pessoas que precisamos ter gente que explique ciência para a população. Não só no caso da polilaminina, mas ciência de uma forma mais ampla. Quem sabe não é isso a virada de chave? Quem sabe a gente atira no que viu e acerta no que não viu. Né? Se não tiver a ação, e a gente espera que tenha, mas se não tiver ação, pode ser que essa história toda sirva para a gente começar a melhorar a divulgação científica nesse país. E isso é importante num nível muito grande, né? Porque assim, a gente com mais divulgação científica, a gente previne problemas de comunicação, esses ruídos que atrapalham a divulgação de uma pesquisa, a gente melhora a literacia científica da população, ou seja, a população fica melhor alfabetizada cientificamente, e aí a população compreende que, no caso da pesquisa da polilaminina, não basta torcer, mas a gente tem que exigir que a pesquisa seja conduzida da maneira correta, né, para que esse medicamento seja seguro e que realmente seja eficaz. Então, a divulgação científica entraria ali também como uma espécie de base para a população. Se fosse, né, a gente ampliasse a divulgação científica, se tivesse mais investimento, a gente teria ali uma base muito boa. Uma população que tem uma base científica boa compreenderia, não ficaria atacando, por exemplo, porque eu vejo que tem cientistas discutindo sobre os problemas do estudo da polilaminina,
E esses cientistas que estão discutindo estão sendo atacados pelas pessoas em comentários são cientistas que também são divulgadores de ciência, então eles acabam sendo atacados nos comentários, falando, você tem inveja porque você não chegou no lugar que a doutora Tatiana Sampaio está. Mas não é isso, gente. Na ciência, a gente... Essa crítica, ela é necessária e ela é saudável, é importante para toda a sociedade, não só para dentro, né, do nosso, vamos dizer assim, não só para dentro da academia, mas para a sociedade. Afinal, é da ciência que vai sair alguma coisa para a sociedade, né? Não, sem dúvida. E outra coisa também, já que você tocou nesse assunto, eu acho também que existem dois mundos aí, né? O mundo real e o mundo das redes sociais. Né? Eu acho que os haters que aparecem nesse caso, criticando o pesquisador, que ele tem inveja, esses haters só estão na rede social. Né? Eu costumo dizer que para você resolver esse problema é só você desconectar. Porque isso não acontece nas ruas. Né? Esses pesquisadores não são xingados nas ruas, no ponto de ônibus, no restaurante. Essas críticas só estão quando você fica escondido através de um nickname qualquer, com a fotografia de um cachorrinho, numa rede social. Então você quer resolver, eu sempre falo isso, você quer resolver um problema do hater da rede social? Desliga o celular. Pronto, tá resolvido. Só não tem problema nenhum, porque isso não existe no mundo real. Existe no mundo da internet, que é um mundo totalmente fictício, e essas pessoas não existem. O João 3458, que tem como fotografia um gatinho, não existe. Não existe. Ele não... Quando ele encontra você, né, o CPF dele encontra o seu CPF, vocês não brigam, não tem isso. Então, né, e dá uma coragem, né, a rede social dá uma coragem para as pessoas, que as pessoas criam brigas absurdas. Eu já tive uma ameaça, né, no inbox do Instagram, me chegou uma ameaça, a pessoa falando que sabia onde eu morava, que sabia a linha do metrô que eu pegava, porque falando assim que eu ajudei a propagar um experimento, a vacina de Covid-19. Nossa. Porque, gente, por promover a vacinação, eu recebi uma ameaça. Na época eu fiz boletim de ocorrência, comprei um spray de gengibre, que é o que é permitido, de pimenta não é permitido, gente. Por lei, não é? Eu achei que fosse. Não, de pimenta não, mas o de gengibre é. E aí eu comprei, tem até hoje o de gengibre aí, deve estar pra vencer, porque eu nunca tive que usar, graças a Deus. E nem vai, porque esses haters, eles só estão na internet. Você resolve desligando o celular. E era um perfil assim muito louco, tinha uma foto esquisita e um negócio meio místico lá no nome, eu nem lembro o nome como que era. Pleidiano. Sempre assim. Era uma maluquice. E aí, lógico, eu fiz boletim de ocorrência para ver se a justiça resolvia, né, investigar, né, porque assim, é o dever da justiça. Entrei, inclusive, com processo para tentar descobrir quem era a pessoa por trás, porque afinal tem que parar, né? As pessoas cometem crimes, claro. Porque você ameaçar uma pessoa desse jeito é um crime. E aí entrei na justiça, só que daí, mesmo eu estando desempregada na época, o juiz negou a justiça gratuita pra mim. Então, mesmo a lei exigindo, né, que tivesse, o juiz negou. E aí eu fui ver sobre o juiz e vi que ele tem tinha uma tese de doutorado lá meio controversa sobre limite do humor, aí já entendi que ele pensa um pouco diferente de mim, tem uma ideologia um pouco diferente de mim, então talvez tenha pesado um pouco ali. Enfim. E aí, por conta disso, não entrei com o processo nem nada, né? Enfim, não foi pra frente, não descobri quem é a pessoa, porque dava pra descobrir o IP, né? E dá pra descobrir. Sim. Então, você que faz ameaça na internet, saiba que dá pra descobrir, né? Se a pessoa tem dinheiro pra entrar com o processo, vai até o fim. No fim, como é uma ameaça, a justiça tinha que investigar por conta própria, né? Mas a justiça nem investiga, né? Não investiga. Não. E também se você for investigar também todas as barbaridades que fazem na internet, científica. Né? Deixa eu só fazer a gente está encerrando quase, mas só para contar uma história. Uma vez aconteceu isso, eu fiz um vídeo falando sobre o Específico Pessoa, que é um produto falso que diz que cura picada de animais peçonhentos de uma forma geral. E a pessoa fez um comentário reclamando de mim, falando que eu era um vendido, que eu recebia dinheiro das Big Pharma, não sei o que e tudo. Fez um texto longo lá.
e aí me xingando alguns palavrões ali, e aí eu respondi, tentei justificar, aí logo, horas depois, ele respondeu embaixo e falou: cara, é você que tá respondendo? Eu achei que você não lesse isso. Falei: não, li, tô respondendo. Cara, desculpa, eu adoro você. Desculpa, eu falei por falar. A intenção não era te incomodar, te chatear. Aí o cara pediu desculpa. É porque Foi às o vezes único caso, eles mas esquecem. aconteceu. Então, mas às vezes as pessoas esquecem, né, que tem uma pessoa por trás daquilo ali, né? Não, eles acham que ninguém lê aquilo, né? Ah, eu vou xingar a Letícia, ela não vai ler mesmo? É o cara que tá com um problema em casa, tem uma conta pra pagar, ele quer xingar o chefe, aí ele não pode, né? Aí ele faz o quê? Vou xingar essa menina aqui, essa pesquisadora aqui, ela não vai ler, então fica por isso mesmo. Olha, Eu desabafo que eu queria xingar o meu chefe e fica por isso mesmo. mas é difícil, viu? Às vezes a gente não tá com a saúde mental boa, tem coisas que abalam Com muito. certeza. A época do Twitter, nossa, eu levei uma vez que eu fiquei assim. Eu lembro que, eu até falei, vou sair do Twitter, porque eu fui divulgar um tipo de máscara que era menos quente, na época da pandemia, pra pegar transporte público. Aí, nossa, me atacaram por causa disso. Porque muitas pessoas já tinham desembarcado de usar máscara, mesmo que, eu acho que isso aí foi em 2021, ainda a gente estava no auge da pandemia, nem todo mundo estava vacinado ainda. E aí, eu fui parar até no UOL por causa disso, né, por causa do ataque. Enfim, e vários comentários machistas, assim, um absurdo, absurdo. E, no fim, isso também não dá em nada, né, para essas pessoas, mas a gente Sim. que fica, às vezes, com aquilo na cabeça, né, sofre com alguns problemas de ataques, né, mas a internet é um lugar ruim, gente. Isso é verdade. A gente só tá na internet porque a gente tem intenção de ajudar alguém com informação, mas olha, a vontade mesmo é sumir da internet. É verdade. A internet é um lugar ruim, o Twitter é um lugar muito pior. Nossa, Né? Eu já fui xingado é o várias inferno da vezes no internet. Twitter. Eu já fui xingado várias vezes no Twitter, e aí saio, fico um tempo fora, volto depois. Não tem jeito. A do Twitter, você quer se aborrecer, vai pro Twitter que é garantido. O Twitter que agora é X, né, gente? Não. Agora é a X. gente esquece, é que a gente é do Twitter ainda. Mudou o nome, mas os problemas continuam. Não, eu tenho lá o meu perfil, mas eu não consegui excluir porque o Twitter me impediu de excluir. Aí tentei mandar e-mail pra eles, não consegui. Então eu tenho um perfil lá que eu não uso desde o último tweet que eu fiz lá. O último tweet que eu fiz foi quando eu tentei excluir e não consegui. Então se o último tweet é, sei lá, de 2023, foi a última vez que eu entrei no Twitter. Graças a Deus eu saí daquele inferno, me libertei. Enfim. Não, eu continuo com o perfil lá, aí o pessoal me xinga, eu saio, aí fico um tempo fora e volto, aí o pessoal me xinga, eu saio de novo, e assim vai. Relação abusiva, né? Segue a vida, Bom, gente, a gente tentou então nesse episódio aqui falar um pouco, né, sobre a importância do método científico, de seguir o rito da ciência, todas as etapas, para que no fim a gente tenha um medicamento que seja seguro, que seja eficaz, né, e que realmente traga, né, essa esperança, né, de volta de muita gente de poder retornar aos movimentos. Isso é muito importante. Se a polilaminina não der certo, a gente vai torcer para que apareça outro medicamento futuramente. Mas a gente torce também que dê certo, né? Mas a gente tem esses pés no chão de entender que, por enquanto, nós não temos nada ainda. A gente só tem uma promessa, mas, por enquanto, a gente não tem nada que diga que realmente está fazendo efeito. É isso. E vamos torcer para que a coisa aconteça e vamos deixar para soltar os fogos só depois que o jogo terminar. Exato. Depois a gente solta fogos, comemora um monte. Bom, espero que ninguém xingue a gente por causa disso. Bom, a nossa intenção foi boa aqui, né? Foi de querer trazer um pouco de base científica para a gente ter pensamento crítico, né? Porque a gente não pode virar simplesmente massa de manobra e não ter pensamento crítico. A gente tem que não ser levado aí pela manada, né? A gente tem que entender, olhar cada coisa, cada etapa dos testes do medicamento com olhar crítico e entender a importância da ciência em trazer a solução, mas também a importância da ciência em ser rígida para que essa solução realmente seja uma solução e não seja um problema. Enfim,
Né, Cláudio? Então, a gente vai ficando por aqui. A gente conta com vocês aí para ver os outros episódios que vocês não viram ainda lá para trás e para apoiar o canal, né? Tem como apoiar aqui o Escuta Ciência. Exato, vamos apoiar o podcast. Você pode apoiar lá no Apoia-se, apoia.se/Escuta Ciência Podcast. E lá você pode apoiar a partir de R$2, né? R$2, nem sei se existe nota de R$2 ainda, mas, né? R$2 é tão pouco que eu acho que dá para apoiar tranquilamente, né? Num ano, R$2 dá R$24 por ano, né? Olha isso, gente, que pouco, muito pouco. Então, assim, acho que se você não apoia ainda, apoia a gente. A gente tem também um grupo de apoiadores em que a gente pode conversar sobre vários assuntos. Eu estive um pouco sumida porque muitas coisas acontecendo na vida ao mesmo tempo. Agora a vida tá voltando ao normal, ainda bem. Então agora a gente tá retornando também, né, com gravações mais frequentes. Então o seu conteúdo vai estar mais frequente. E tem lá também como conversar com a gente por meio desse grupo lá no Telegram, né? Telegram. É isso, gente. Obrigado pela presença e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, Lê. Obrigado aí. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Escuta Ciência.